Fala galera, mais um Pode Crer gravado aqui no nosso estúdio no Cria TV, e o bate-papo de hoje é de novo com um pastor jovem e com outro jovem pastor para um novo pastoreio. A gente vai falar aqui sobre um movimento que nos traz a responsabilidade do que é exercer o ministério pastoral e o que é desenvolver o ministério pastoral na vida dos vocacionados. Então vem com a gente para esse bate-papo, e hoje à mesa estou aqui com o pastor da United, o pastor Nathan Lopes. Prazer te receber aqui, meu amigo. Meu amigo, primeiro, um prazer estar aqui, né, com vocês, ter essa oportunidade. Queria dizer que, de fato, me sinto honrado. Não vou fingir costume, não tenho costume algum aqui, mas eu tenho convicção de que vai ser um tempo precioso, onde a gente vai poder aqui bater um papo e desfrutar, né, dessa mesa. De verdade, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bom te reencontrar. Muitos Nós anos. nos encontramos 2 ou 3 vezes e em altar, Sim. em propósito de unir ministérios, né? E foi muito bom aquele tempo, e é muito bom a gente poder se reencontrar, né? E poder se aproximar novamente. Quem sabe a gente... Eu tô enferrujado, mas quem sabe a gente faz um som aí outro dia, ou pelo menos divide o púlpito aí pra pregar junto. Tenho certeza que vai sair muita coisa boa daqui. Acho que é mais fácil a gente ficar agora nesse lugar. Eu costumo dizer que eu tô aposentado, né? Passei muito tempo da vida na música, foi por ali que eu acabei conhecendo você também. Junto dos amigos em comum. Exatamente. Ali, um abraço pro Leandro, pro Rossi. Mas agora eu tô meio aposentado, toco uma vez ou outra quando tem uma necessidade ali na igreja, mas tô aposentado. Mas pra gente estar junto, dá pra desenferrujar ali, isso né? aí. Tirar E é bom, né, que a gente tratar isso, porque assim, quem tá no altar permanece no altar, né? Sempre, acho que é um não tem princípio como... que a gente aprende, né? Ser levado pro altar e estar no altar. Eu queria tratar um pouquinho disso nesse nosso bate-papo, assim. Você já nasceu em berço evangélico? Sim. Você se converteu? Como que é a tua experiência com o chamado de Deus? Amém. Então, vou começar aqui do começo, de fato, né? Eu sou o Nathan, 31 anos, casado com a Tamires, sou pai, tenho a graça e o privilégio de ser pai do Vicente, nosso filho mais velho, e do Antônio, que hoje, por sinal, estou fazendo 5 meses. E eu sou nascido e criado, né, em lar cristão, desde sempre ali, sendo instruído, inspirado pela vida da minha mãe, especificamente, né? Mas caminhando ali, né? No início, criança, a gente não tem muito a escolha em si, né? A gente só está caminhando junto. Então, a minha mãe estava ali na igreja e a gente ia junto ali, né? Caminhava junto. Até que eu lembro, determinado momento, eu passei a decidir por isso. Eu lembro quando as coisas começaram a ficar claras para mim, né? Qual faixa etária, assim, que você... Foi por volta de 2008, eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos. 12 para 13 anos, ali nessa faixa de idade, eu entendi que eu não quero estar na igreja, apesar de ser muito legal, ter ali, né, os meus amigos, eu não queria estar ali. Você entendeu o propósito de estar só ali. por conta daquilo. Eu agora estou entendendo que todo mundo que está se reunindo ali, está se reunindo por conta de algo, que é Jesus, né? Que é aquilo que o Senhor ele veio estabelecer na Terra. Então, a partir daquele momento, os meus olhos ele começou a abrir para essa realidade. Foi quando eu, de fato, decidi por Cristo, né? A gente sempre fala disso, né? Que só porque eu nasci em um lar cristão, isso não faz com que eu seja salvo no final. Eu preciso ter a minha conversão, a minha história ali de conversão. E eu lembro que nessa faixa ali, né, em 2008 mais ou menos, foi quando eu, de fato, entendi. Essa é a realidade da vida que eu quero pra mim. Eu não quero estar aqui só porque minha mãe me chama, ou então porque minha mãe fala que enquanto você estiver debaixo do meu teto, você precisa estar na igreja. Não é essa a realidade, eu quero viver essa realidade. Então foi quando eu decidi por Jesus de fato, né? E aí entra em todo aquele processo, aí
se batizou, e aí começa a caminhar junto com os adolescentes, a estar mais ativo na igreja, no grupo de jovens. Eu lembro que nessa época, não sei se você chegou a ser picado por esse mal, entre aspas, brincadeira, da adolescência, mas eu já passei essa vergonha, né, de dançar, grupo de dança de hip hop, tava estourado, né, nesse tempo ali. Grupo de agora com vocês é o grupo de coreografia dos adolescentes. Dos adolescentes, aí a gente ia dançar, uma loucura, gente, meu Deus do céu, adolescente. E aí eu comecei a participar disso, dessa realidade de estar ali na igreja, vivendo aquela realidade, participando ali, tanto com os grupos de louvor, né, da igreja também, cantando e dançando ali, mas vivendo a realidade da igreja, agora porque eu queria estar, e não porque minha mãe estava ali me obrigando. Então, eu julgo que desde muito cedo isso foi sendo claro para mim, né? Essa questão da minha vida rendida para Jesus foi desde muito cedo, onde eu mesmo decidi por aquilo. Eu nunca cheguei a me desviar ali, né? Então, cresci na igreja, de fato, entreguei a minha vida para Jesus, né? Confessei Ele como meu Senhor e Salvador, e a partir dali eu continuei até hoje, glória a Deus por isso, vivendo ali de fato e aprendendo de fato aquilo que o Senhor deseja para mim, para todos nós, né? E tem sido muito poderoso até aqui. Mas esse aqui resumidamente, o Natan ali, né? Como só a introdução. Só a introdução. Você falou algo interessante aí que sempre acontece no nosso dia a dia. Eu e minha esposa estamos em alguns lugares cobrindo evento, trabalhando, né? Que a gente trabalha com quase tudo do digital. Sim. Né? A gente tem aqui o podcast, a produtora, né? Então tem a criação de conteúdo. E é algo muito interessante que às vezes a gente está em algum lugar, vai gravar alguém, vai fazer entrevista de alguém, a pessoa fica ali tímida, inibida, e a gente já chega, não, fala assim, faz assim e tal. E aí uma das vezes a pessoa fala, nossa, você se expressa tão bem, né? Você tem um posicionamento, de onde vem isso? E aí minha esposa sempre fala assim, cara, a igreja é o melhor lugar de formar pessoas. Total. Porque ali você, querendo ou não, quando criança, né, você vai lá fazer uma peça, é colocado no grupo de coreografia, sabe ou não sabe cantar, tá lá no grupo do coral, mesmo que seja desafinado, vai lá para trás. E isso vai criando alguns rompimentos com a pessoa que forma ela realmente para a vida, né? E você vê, assim, muito nos meios artísticos, quando a pessoa fala a origem dela, ela fala assim, não, porque eu comecei cantando na igreja, né? Um bom orador, às vezes até o político, não, porque eu dava aula para classe tal, não sei o quê. A igreja é um ambiente muito de formar as pessoas para a vida. E isso que você me falou me fez lembrar isso, porque eu vejo a importância disso. Porque às vezes a gente olha só para o aspecto espiritual, de que nós estamos ali sendo envolvidos pelo mover, pela glória, pela presença de Deus, mas o quanto a igreja ela impacta na sociedade, em formar as pessoas para se expressar na vida. E eu acho que é isso que Jesus veio acender no ministério dos discípulos. Porque, por exemplo, quando ele chama Pedro, ele fala assim, você é pescador, mas agora você vai ser pescador de almas, de vidas. Né? Ele está trazendo ali uma aplicação de ilustração, de dizer para ele assim, tudo aquilo que você faz na sua vida, no seu cotidiano, na sua profissão, é importante, mas a partir disso tem algo mais profundo. Ou seja, o que eu quero tirar disso? É que essa experiência nossa ali dentro é só para nos fazer vivenciar aqui fora o que lá dentro nós experimentamos. Porque o evangelho, as boas novas, a nossa missão é aqui fora. É nós expressarmos e sermos igreja aqui, não é isso? E a gente tratando esse diálogo, né, tipo assim, você tá com 31, novaço. O que te fez desejar o ministério? Se você desejou, ou a gente entendeu agora, sua conversão se deu ainda adolescente, e como dessa adolescência você foi tendo convicção desse seu chamado, até o chamado ser
uma realidade. Uma realidade, ser chamado, né? Então, sobre esse ponto que você estava falando sobre o poder do evangelho, né? Ele de fato é algo espiritual, é poderoso. A gente vive essa realidade de estar ali envolvido no mover, mas de fato o poder do evangelho ele muda a totalidade da vida da pessoa. Pelo menos é assim como eu enxergo. E um dos pontos, eu vou chegar na sua resposta, na sua pergunta, né? Mas um dos pontos também que eu atrelo a tudo isso que a gente está conversando é a própria o exercício da minha profissão hoje. Uhum. E eu vou explicar o porquê, né? Sim. Hoje eu sou um pastor local, mas eu também atuo como um design gráfico. Eu trabalho na área de criação, né? Na área criativa. E olha que poderoso. Eu lembro que como que tudo começou na minha vida em relação à minha vida profissional também. Só bem rapidinho aqui esse ponto. Mas eu lembro que muito novo, perto, né, dessa idade ali, eu já tinha mudado de igreja, estava numa nova igreja, agora não mais com a minha mãe. Então, quando eu comecei a caminhar ali, eu entendi que eu precisava dar os meus próprios passos. Então, eu fui para uma nova igreja, o Senhor ele me direcionou, né, a esse lugar. E ali eu conheci alguns amigos que tinham uma empresa. Eles tinham, na época, começado uma empresa de desenvolvimento de site e tudo mais. E eu sempre tive muito envolvimento com a arte. Eu gostava de pintar, de desenhar, fazia ali, né? Tinha essa referência dos meus primos. Então, eu sempre tive esse envolvimento com criação. Sempre fui criativo, posso dizer assim. E esses amigos, eles me chamavam. Vem pra cá, a gente não tem como te contratar aqui para você trabalhar pra gente, mas a gente fechou uma parceria junto com uma empresa e o pagamento vai ser um curso. E eu vou te dar um curso aqui de design, né? E aí eu fiz um primeiro curso de design lá com 15 anos, sei lá, perto disso, através desses amigos. Só que isso foi adormecido, ficou. Eu sou uma pessoa criativa e sempre fui. A música também está vinculado a isso, né? Mas esse lado do design ficou adormecido ali no cantinho, até que já na Igreja United, a gente nem chegou a falar, mas vamos chegar nesse ponto. Já na Igreja United houve um momento onde o meu pastor, a gente conversando, ele ouviu de mim, eu conheço sobre design, eu já estudei há muito tempo atrás. E aí o que ele fez? Ele me colocou para trabalhar diretamente com o departamento, lá a gente chama de criação, departamento de criação. Então, olha que poderoso. Aquilo que hoje eu exerço como uma profissão também, ela foi reativada na realidade da igreja local. Sim. Óbvio, eu tinha feito um curso lá atrás, mas eu nem exercia aquilo. A minha profissão nem caminhava para aquilo. Mas dentro da realidade da igreja, eu pude ser inserido na totalidade daquilo que o Senhor tinha para mim, que era tanto ser um pastor, quanto também ser, de fato, uma pessoa criativa e trabalha com criatividade. E não só isso, mas eu posso servir o mundo, né? Servir o mundo dos negócios. Sim. Através agora daquilo que o Senhor me chamou. E seria uma aplicação do reino. Exatamente. Através disso eu posso servir de fato as pessoas. Então, tudo isso veio a partir da realidade da igreja local. Isso é muito poderoso. De fato, a igreja local, ela transforma a totalidade da vida das pessoas. E agora, voltando no que você falou, né, na sua pergunta, de como que tudo isso foi acontecendo, eu lembro que nesse tempo ali, né, quando eu decidi pelo Senhor e comecei a caminhar ali com Cristo de fato, óbvio, dentro é um adolescente, mas que agora passou a desejar crescer, né? Eu lembro que eu sempre ouvi a minha mãe falando sobre a realidade de como foi a gestação dela, como que foi quando Natan estava ali sendo gerado e tudo que ela passou. E ela sempre falava disso para mim. Eu lembro daquele texto lá do apóstolo Paulo falando para Timóteo, né? Lembra lá da tua avó, isso é muito poderoso, porque eu sempre lembro da minha mãe falando para mim,
a respeito daquilo que o Senhor tinha para mim, de um propósito, de um chamado. Ela fala, né, que quando ela estava grávida, eu nasci de 8 meses e a gestação da minha mãe, ela ficou muito tempo tendo que ficar internada para segurar o bebê, para que eu não fosse perdido, né, abortado, algo desse tipo. E aí sempre as pessoas estavam ali no ciclo, né, da realidade dela de igreja, falando, não, o Senhor tem algo na vida dele, o Senhor tem algo na sua vida. Isso são ali ataques, né, as pessoas vão falando, ataques ali, mas é porque o Senhor tem algo, o Senhor tem um propósito na vida do seu filho. Então eu fui crescendo dentro desse contexto, dentro desse cenário, onde a minha mãe estava afirmando a realidade daquilo que ela tinha como convicção, de que o Senhor estava falando para ela, olha, você está gerando um filho que tem um propósito. E é uma realidade, o Senhor tem um propósito para todos nós. Sim. Só que isso sempre foi uma marca, né? Isso ficou marcado na minha mente, no meu coração, de que o Senhor, ele tinha um propósito para mim. E quando tudo isso estava acontecendo, eu fui despertando ali para Cristo, né? Desejando Jesus, isso foi cada vez mais crescendo, tomando uma nova forma. Antes era algo que era uma experiência da minha mãe, mas agora estava sendo passado para mim. Agora deu à luz, concebeu mesmo exatamente essa realidade. Aquilo agora dentro de mim. Então eu comecei ali a caminhar e foi quando eu disse, né, que eu mudei de igreja. Eu desejei ir para uma igreja onde eu pudesse ter a minha própria história ali, né, com o Senhor. Então eu saí ali debaixo das asas da mamãe e fui viver uma realidade onde eu acreditava ali que de fato o Senhor ele ia dar continuidade na história, né, naquilo que ele queria fazer. Então foi quando eu cheguei. Tudo isso dentro do ambiente aqui de Duque de Caxias. Eu sou nascido e criado em Duque de Caxias, especificamente lá no Olavo Bilac. Então eu fui para uma nova igreja no Olavo Bilac. E ali foi quando de fato... porque essa realidade do chamado, a gente vai chegar um pouquinho mais para falar disso mais para frente, eu acredito. Mas isso também requer de nós, né? Sim. É uma tomada de decisão também. Exatamente. E foi ali, nessa nova igreja, que é a igreja New Life, na época, o nome da igreja era esse, a gente foi... O Senhor, ele começou a falar mais sobre isso comigo, e eu também fui procurando mais, né? Caminhando mais, me aprofundando junto com a liderança, com os meus líderes, com os meus amigos, sendo muito formado também ali através desse relacionamento. A igreja ela vai um construindo o outro, né? Então eu tinha ali os meus amigos que, através das nossas conversas, eles estavam ali me ajudando nessa edificação. E, de fato, nesse tempo, eu comecei cara, eu quero viver essa realidade. O Senhor tem um propósito para mim, eu quero viver isso. Então eu dei mais um passo dentro desse lugar. Eu, muito novo, com os meus 18, 19 anos, eu liderei jovens dentro dessa igreja, fiquei ali um pouco mais inserido dentro da realidade ativa. Eu comecei a ser mais ativo na igreja, trabalhando com jovens, trabalhando com louvor. Foi quando eu, com 16, 17 anos, foi quando eu comecei a ser inserido na música. Trabalhou com duas áreas tranquilas, com jovem e com louvor. Quase não dá problema. Sem problema nenhum, para um jovem ainda, né? Já estava pastoreando sem saber. É uma loucura. E aí, nessa época, eu comecei, né, a ser inserido na música. Eu lembro de uma frase do meu antigo professor, né, que você é um músico forjado. Eu falei, caramba, o que é um músico forjado? Não entendo isso. Aí ele estava falando que existe o músico nato, que é o cara que nasceu, e o outro que tem que correr atrás. Aí, basicamente, eu entendi. Então eu sou o cara que tem que ficar correndo atrás. E aí fui trabalhar nisso, me desenvolver, aprender. E estar muito ativo na realidade. Isso que você falou sobre quando você está no altar, você não... E de fato é uma realidade. Aquilo foi tomando um lugar no meu coração. Eu desejo viver essa realidade. Eu desejo estar aqui e que a minha vida ela possa ser um canal para tocar as outras pessoas. No início foi pelo louvor,
Mas com esse trabalho junto com os jovens, isso veio também através de uma responsabilidade. Caramba, agora eu tenho outros jovens aqui que eu preciso fazer algo. Da onde que vai vir? Aí a gente, óbvio, tinha os pastores, mas nós como líderes, tinha eu e como se fosse uma diretoria, né, de líderes, a gente ficou ali com a responsabilidade de desenvolver, de trabalhar, de incendiar o coração daqueles jovens ali também, enquanto eu estava sendo incendiado pelo Senhor. Então, eu comecei a entrar nesse lugar também da palavra, de você ministrar algo, os cultos jovens, eu como líder e os meus amigos ali como líderes, a gente que precisava ministrar quando a gente não tinha um convidado de fora. Então, não só mais o altar quando se trata da música, mas agora o lado da responsabilidade, do cuidado de algo e também a responsabilidade da palavra começou a ganhar espaço, né, no meu coração, onde eu mais uma vez entendi, cara, isso aqui é o que o Senhor me chamou para ser. Estar aqui, viver essa realidade é o que de fato o Senhor me chamou para ser. Até que chegou lá perto de 2016, eu já estava casado, então na New Life eu conheci a minha esposa, a gente estabeleceu ali o nosso namoro, o nosso noivado, casamento. Você iniciou o ministério, na verdade, você iniciou o primeiro ministério, né? Que é família, sim. Liderança, família, e aí automaticamente vem o desenvolvimento desse propósito ser ampliado. Exatamente. E aí, chegou ali em 2016, o Senhor ele já estava colocando no nosso coração, meu e da minha esposa, a respeito de um tempo. Chegaria o fim de uma estação e o início de uma outra. Assim como foi lá atrás, quando eu saí da igreja da minha mãe para dar continuidade a algo que o Senhor tinha, o Senhor estava comunicando de novo. Tenho mais para fazer, tenho outras coisas para fazer, que aí agora requer de você dar mais um passo. Esse é o ponto, né? A necessidade dos passos para a resposta desse chamado, né? Foi então que a gente começou a conversar como igreja, a gente não queria fazer nada de maneira só sair. Não é a forma certa de se fazer, então a gente foi conversar, a gente conversou com os líderes, com os nossos pastores, e começou a buscar no Senhor o tempo, tá? Quando isso aqui vai ser. Foi quando, em 2016 ainda, eu conheci a Igreja United, estava bem no iniciozinho, e eu vou falar um pouco sobre a Igreja United também daqui a pouco, mas eu conheci a Igreja United bem no início, a partir de uma outra igreja, né, de um amigo que eu tinha ido visitar, e só comecei a seguir ali no Facebook, na época, revelando aqui, já falamos a idade, né? No Facebook na época, e aí eu só segui e tudo mais, até que em 2017 eu vi um post, isso no nosso coração. Lembra que o Senhor já tinha começado a falar sobre o tempo? Já estava muito claro que chegou o tempo. É o momento da gente dar esse passo. E aí eu vi um post lá, né? Um evento no Facebook. Para quem não conhece aqui dessa rede, o Facebook você criava ali os eventos, cria até hoje, e você divulga aquele evento. Então a igreja ela criou um evento e divulgou. Noite de interesse, alguma coisa nesse sentido. Noite de interesse, Igreja United de Caxias. Eu falei, caramba, eu conheço essa igreja, eu gosto, né? Eu sigo eles aqui. Na época eu já tinha ali o início do Instagram, cheio dos filtros. E aí eu tô conhecendo a igreja ali. Já sigo eles no Instagram, agora eles estão vindo para Caxias, eu vou lá, vou conhecer, vou participar desse primeiro culto. E aí foi quando eu fiz ali, né, a inscrição, era uma sala pequena, então tinha ali as suas inscrições, fiz a minha inscrição. Eu lembro até hoje, dia 1º de abril de 2017, às 15 horas, que foi a primeira sessão, num sábado, eu conheci de fato a Igreja United, a visão da Igreja United, foi quando o Senhor, ele, no momento, eu lembro, no ambiente do culto, né, tinha uma escada para você acessar onde estava tendo a reunião, e quando a gente chegou, a escada estava tomada pelos voluntários, assim, né? Todos os voluntários ali com
marca e coração ali aberto para te receber. Seja muito bem-vindo, é maravilhoso ter você aqui. E isso foi muito poderoso, por quê? Contando aqui um ponto sobre o Natan também. O Natan, ele sempre foi esse cara. Lembra que eu falei da liderança de jovens, né? Eu sempre fui o chato que falava. E isso era uma marca, e é uma marca até hoje no meu coração, de você trazer importância para as pessoas. As vidas são importantes para o Senhor. E precisa ser para mim. Então, quando eu vejo uma pessoa chegando na igreja, ela é importante, eu preciso abraçar, acolher ela. Então, isso sempre foi uma marca no meu coração e eu compartilhava disso para os jovens, né? Gente, como eu também estava no louvor, eu não conseguia receber as pessoas. Eu estava ou ensaiando ou tocando no culto. E aí eu lembro que eu ficava lá de cima. Eu falava para minha esposa na época, para minha noiva, minha namorada. Falei, tá vendo? Lá atrás chegou uma pessoa. Fala com ela, abraça ela. Mostra que ela é importante. Então, o Senhor, ele me marcou com um coração específico. Que quando eu cheguei na Igreja United, era o coração da igreja também. Eu falei, caramba... Isso é muito poderoso, porque eu creio que de fato o Senhor ele faz isso, né? Ele une os propósitos, ele une a realidade dos propósitos ali. Então, uma marca que existia no meu coração, quando eu chego diante da igreja, o Senhor me fala que é aqui o lugar. Não é à toa que você tem o coração que você tem, é porque existe esse tempo. E foi muito poderoso. O Senhor ele trouxe muita confirmação ao nosso coração, a gente... conversou e de fato decidimos ficar ali, né, como igreja ali, para que a gente viva ali como igreja. Então foi a necessidade de mais um passo. Para você entender, eu tô saindo e ali... E é sempre desafiador essa transição, né, de total. abrir mão, de conforto, de segurança, de vínculos. Total. E um ponto também muito importante dentro desse assunto, a gente está falando aqui sobre chamado, né, também. Dentro desse ponto aqui do chamado, uma coisa que é muito relevante é você ter responsabilidade com isso. E qual é o cenário aqui para a gente entender? Todas as outras igrejas que eu tive, era no meu bairro, Olavo Bilac, as outras duas. E eu sou nascido e criado no Olavo Bilac. Então, a minha igreja era a 5 minutos de casa, andando. Era o meu bairro, era a minha realidade. Então, eu estou saindo agora em direção a uma igreja que era a meia hora, dependendo, até um pouquinho mais, dependendo de transporte público, para você conseguir chegar, porque a Igreja United... Ela é de Duque de Caxias, mas Duque de Caxias é muito grande, né? E a gente está bem no finalzinho de Duque de Caxias, ou no início, né? Dependendo de onde, de onde você está vindo. E ela sempre foi aqui por perto, né? A gente hoje está aqui no Parque Duque, no bairro do Parque Duque, perto da Brigadeiro, ali no início de Caxias. Ou final, se você está vindo do outro lado do lado. Mas ela começou aqui por perto da 25. E aí eu precisava sair toda semana. No início... Já não era mais tão confortável para ir para a igreja no sentido de transição. Mas quando você tem essa convicção de que o Senhor está me chamando para aquilo, eu tenho um propósito nisso, distância, dificuldade, não pode ser uma pauta mais. Esse é um ponto importante na resposta do chamado. A distância, as dificuldades, ela não pode ser uma pauta limitadora. Ela é, de fato, uma dificuldade, mas ela não pode ser mais um limitador. Isso foi começando a acontecer, onde eu entendi aquilo e eu agora precisava estar ali a meia hora de casa, 40 minutos, dependendo de transporte. Aí... foi perto de quando começou a chegar o Uber, aí tendo que depender de Uber para poder ir e voltar para a igreja, ou de carona. Então, foi quando a gente chegou, de fato, na Igreja United, né? Dando mais um passo em direção àquilo que o Senhor estava nos chamando, né? Para fazer.
Então, aqui a gente entra em mais uma etapa. Agora, mais um ciclo exatamente. do que Deus vem te levando. Você falou duas palavras aí no primeiro bloco, e eu queria trazer isso aqui para o poder dessa palavra, né? Você falou assim, eu sempre fui criativo, sempre tive essa criatividade, e isso é uma palavra divina, porque Deus, ele é criativo. Deus, quando cria o mundo, ele cria a partir do nada. Aí a terra era sem forma e vazia, e ali houve uma criatividade. Ele criou sobre uma atividade. E quando ele cria algo, ele cria para que tenha uma finalidade. Ele coloca o homem ali e ele coloca um homem com um design, Sim. com um designo, né? Porque Sim, design sim. é designo. O que é design? Alguém pegou É a funcionalidade daquilo. e criou essa haste aqui na caneca para que... Ah, mas eu não posso segurar a caneca com a mão? Pode, mas por que isso foi criado? Porque foi criado para uma bebida quente, para uma bebida gelada, e aí você não precisa mais ter atrito, né, com o calor, seja quente ou frio, daquele objeto. Foi criado uma alça. Então, o design é isso, ele pensa na finalidade, no desenvolvimento do porquê daquilo foi criado com propósito. Qual o propósito dessa caneca? Por que ela tem uma alça? Não é um simples objeto, ela foi desenvolvida com uma finalidade. Então Deus, ele cria uma atividade, então ele é criativo, e ele colocou nessa criação do homem um propósito. Ele colocou o homem para governar, e ele falou, governe e domine sobre todas as coisas, né? Sobre essa ideia do que é ser um design, é ter um desígnio. Nós temos um desígnio de desenvolver algo para o aperfeiçoamento daquilo que foi criado. Então, Sim. Um copo foi criado, mas foi feito um design, foi feito um novo desenvolvimento para uma melhor aplicação. E isso é o que a igreja, isso é o que a missão faz. É olhar aquilo que foi criado e gerar sobre essa criação um design, um propósito. Exato. Para além, né? É muito bonito ver isso. Você vem falando sobre isso, sobre propósito, sobre chamado, sobre convicção, e aí você começou a entender essa formação de Deus nas suas atribuições ministeriais. Foi líder, agora construir o primeiro Ministério Família, agora estou numa igreja onde o meu coração tem os mesmos princípios, propósitos, não que as outras não tivessem, mas algo mais peculiar. Sim. Algo que já estava ali, né, dentro de você. E aí, como que você ascende para essa função, para esse ministério pastoral? Como é que ele se desenvolve na United na sua vida? Então, a gente chegou ali, né, em 2017, a gente chegou na Igreja United. E um ponto importante também dentro disso tudo que a gente está falando, que é o seguinte, uma coisa que a gente precisa entender também é que a gente já chegou até a falar sobre isso em determinado momento, desde o momento em que você ouve algo do Senhor, até de fato você entrar naquilo, existem muitos processos. Dentre esses processos existem muitos aspectos, né? Muitas coisas. E o principal deles, porque o chamado do Senhor ele já foi feito, Sim. já foi dado. E o grande ponto aqui agora é a nossa resposta nisso. O cumprimento desse chamado. O cumprimento daquilo, né? Perdão. A forma da gente, de fato, agora responder aquilo. E isso vem com igual eu falei, né? A necessidade da gente abraçar a responsabilidade. Então isso vem com duas coisas fundamentais aqui, que é o abraço à responsabilidade, ou ao chamado do Senhor, o envolvimento daquilo que o Senhor está falando, mas muitas vezes também a renúncia de muitas outras coisas que faz parte Sim. dessa resposta do chamado. Por exemplo, quando tudo começou a acontecer lá em 2017, os nossos cultos eram aos sábados. E a gente tinha lá o nosso ciclo de amizade, os nossos amigos, e, poxa, a gente vai sair para, sei lá, se reunir na casa de fulano.
cara, não posso mais, porque sábado agora eu vou estar em culto, eu vou estar na igreja e tal. Então, Tem uma festa de tem aniversário. uma festa de aniversário, tem isso e aquilo. Eu preciso entender a necessidade de abrir mão de coisas e, de fato, abraçar ali a realidade. Então, essa caminhada no chamado do Senhor, ela vem com um pouco disso, né? Com abraçar a totalidade daquilo que o Senhor está nos chamando, e também uma renúncia renunciar pessoal. muitas coisas, porque muitas pessoas elas querem viver o chamado do Senhor. Uhum. Isso é maravilhoso, de fato, vivam o chamado do Senhor. Só que essa realidade do chamado do Senhor, a gente vê, por exemplo, lá em Abraão, na história de Abraão, ela vem com a necessidade de uma renúncia. Existia uma comunidade, existia um lugar, ele estava inserido em um lugar e o Senhor chama ele, olha, eu estou te chamando agora para que você saia dessa realidade e vá para uma outra. Então, a realidade do chamado, ela está envolvida com tudo isso, né? E quando eu chego, de fato, em 2017, né, na Igreja United, é algo muito importante e até aqui eu já tinha dado muitos passos. Sim. Eu já tinha caminhado, eu já tinha feito ali, eu já liderei igreja não, departamento na igreja, né? O departamento de jovens, louvor durante um período, mas ainda assim, quando eu chego de fato, eu vejo que na totalidade ainda existiam coisas que eu precisava deixar de lado, eu precisava abraçar outras coisas. Foi quando eu fui entender cada vez mais a necessidade do meu relacionamento com a palavra, do meu relacionamento com as pessoas, com o Espírito Santo e tudo mais que forma o cristão, né, ali, que estabelece agora também o ministro, porque o ministro ele não vai chegar e falar de historinha. O ministro ele fala da realidade daquilo que a Bíblia está dizendo, sim, que as Escrituras estão apontando. Então ela requer de nós uma dedicação ali à palavra e tudo mais. Então quando eu chego na Igreja United, eu começo agora ainda mais a intensificar essa caminhada. Até então, e isso foi muito, muito, muito doido assim na minha cabeça. Quando eu chego lá, eu achava que eu era, sendo honesto aqui, eu achava que eu era o cara. Caramba, poxa, já fui líder de jovem, eu já contei isso, né, para as pessoas lá na igreja, e eu achava que, poxa, eu tenho uma maturidade, já passei por coisas aqui. Já sei o que vai acontecer. Eu tô aqui iniciando numa nova igreja e tudo mais, mas tá tudo bem. Só que quando eu chego, e olha que eu não estou falando aqui de um cenário de uma pessoa que nunca se entregou, não, eu sempre fui entregue. Eu de fato estava ali caminhando, mas eu comecei a entender que tudo aquilo que me trouxe até aquele lugar, não era mais suficiente para a entrada no chamado de fato, né? Tudo aquilo estava me apontando, me preparando, mas não era suficiente. A partir dali eu precisava intensificar, precisava me entregar mais, abraçar mais a responsabilidade, renunciar mais coisas. E isso foi uma chave assim, que de fato virou na minha cabeça, né? Onde eu de fato agora entendi que, cara, o Senhor ele está me chamando. Beleza, o Senhor ele está me chamando, minha mãe falava disso, só que esse propósito não é vivido pela minha mãe, é vivido por mim. Sim. Então requer de mim a disposição para de fato entrar nesse lugar. E foi quando tudo foi ali, de fato eu fui desconstruído, construído, reconstruído e fui caminhando ali, né? Ganhando forma ali. Eu lembro o meu pastor na época, o pastor Rodrigo, teve um papel fundamental nisso também, e isso é muito importante para nós como pastores, né? Ter esse olhar de
existem pessoas que são que têm ali o chamado, que o Senhor está chamando para a obra, seja lá o que for, seja para ser um pastor também ou para qualquer outra atividade. Nós, como pastores, é fundamental enxergarmos e trazer essa pessoa para perto. E eu vi isso acontecendo, né? Meu pastor, ele me trazendo para perto, ele me ajudando ali no entendimento daquilo, a de fato enxergar o que de fato era aquele chamado, o que era esse propósito, lapidar mesmo, lapidando, né? O que era de fato ser a pontinha aqui, qual é a funcionalidade da sua vida. Então, isso foi muito poderoso, onde de fato eu comecei a enxergar e isso é algo que o Senhor, ele até hoje tem falado comigo, quando se trata de chamado, que eu acredito que seja um ponto também para a gente trazer aqui e conversar, que o Senhor, ele nunca chama uma pessoa com ênfase na própria pessoa. Sim. E onde muitas pessoas elas acabam caindo e tendo problema é achar que ela é o cara de fato. Uhum. Que a ênfase de tudo está... Deus precisa dela, ela vai cumprir uma missão extraordinária, que a ênfase é ela, que ela é, uhum. de fato, ali, a última Coca-Cola do deserto, o pessoal usa esse termo, né? Quando na realidade não. Então, tudo a gente vê um texto que o Senhor recentemente, né, tem ministrado muito no meu coração, é quando a gente vê o chamado de Moisés lá. E é maravilhoso, é lindo ver lá, né? Moisés tendo encontro ali com a sarça ardente. Uau, poderoso, glória a Deus. E de fato é lindo. E se a pessoa olha só para aquilo, caramba, é grandioso aquele chamado. Só que qual é o grande ponto fundamental aqui dentro desse texto específico e do chamado que eu enxergo, né? Tanto para mim, quanto para qualquer pessoa, quanto para Moisés, vem no final do capítulo 2. E o final do capítulo 2, a gente vai ler lá, basicamente, resumidamente aqui, você pode depois procurar aí na sua Bíblia, vai estar falando sobre o povo escravo no Egito. Sim. E olha que doido isso aqui. O chamado de um homem, no capítulo 3, ele vem com o Senhor lembrando, ouvindo ali o clamor de um povo. Ou seja, tudo isso que eu estou falando aqui é aquilo que o Senhor tem me construído, né? De que, olha, existe a necessidade de um povo. Uhum. E para essa realidade, eu estou te chamando. E te chamando para quê? Para que você seja o cara? Não, para que você morra na terra. Para que você se entregue, no caso, né? Para que a sua vida, de fato, seja uma semente, para que, a partir disso, outras pessoas elas possam ter acesso a algo. Trazendo aqui esse paralelo do povo lá, né, no Egito para os dias de hoje, de uma realidade de escravidão para libertação. E nós, como pastores, o que a gente faz como igreja? A gente adora o Senhor, a gente se relaciona com o Senhor, mas a gente prega a palavra que traz libertação de um cenário de escravidão espiritual ali, né, das pessoas, para uma realidade de liberdade, de vida nova agora, né? Então, quando eu chego na Igreja United, eu de fato entendo que o Senhor ele estava me chamando para que a minha vida fosse um canal para que outras pessoas pudessem ouvir essa mensagem. Né? Então, isso me leva a cada vez mais me aprofundar na palavra. Agora eu ter a oportunidade de transmitir essa realidade como um pastor, de ensinar outras pessoas a ter esse coração, de ensinar outras pessoas a ter essa visão de, olha, existe a necessidade de um povo. E a gente está plantado aqui em Duque de Caxias, né, especificamente, existe uma necessidade de um povo em Duque de Caxias. E que a nossa vida, a resposta do nosso chamado é para que esse povo tenha acesso à liberdade. A liberdade que a gente está falando aqui não é uma liberdade natural, né? É uma liberdade espiritual, onde elas passam da morte para a vida.
mediante ao sangue de Jesus, ao poder da palavra ali, né? Ao poder do nome de Jesus. Então, acredito que seja um pouco de tudo aquilo que a gente viveu ali, né? Que tem vivido até os dias de hoje. Até os dias de hoje o Senhor continua falando sobre isso. É exatamente, né? Isso. Enxergar o chamado, esse texto é esplêndido porque a sarça ardente ali, ela é uma teofania, a forma de Deus aparecer para Moisés. Mas Deus vai não só aparecer, ou seja, não é só para se você entender um chamado. Tem que ir lá, tem um chamado, tem que libertar o povo. Isso eu entendi, né? Eu entendi o chamado, eu enxerguei o chamado, agora eu preciso colocar em prática. Aí entra na epifania, que é colocar a manifestação em prática. E aí essa manifestação vai ser essa transição por etapas, igual ele teve lá com o faraó. Não, vou fazer. Quantas vezes for preciso cumprir o que o Senhor me manda, eu vou obedecer. E aí, ainda conduzindo um povo, e às vezes um povo rebelde, às vezes um povo que ainda não entendeu o deslocamento, a direção, mas vamos cumprir aqui o nosso chamado, vamos manifestar, né? Ele desce do monte, o povo está lá adorando o bezerro de ouro, e ele continua apresentando, não o que ele viu, não só o que ele percebeu na sarça ardente, mas agora não só uma teofania, não só uma aparência, uma forma de Deus que se apresentou a ele, mas uma forma de viver, de manifestar, uma epifania. E eu acho que é isso que nesse tempo a gente precisa, como você falou, né? Você teve o pastor Rodrigo que olhou ali, né, o chamado na sua vida, porque você tinha uma visão. E ele olhou esse chamado dentro de uma visão e começou a te tratar. Hoje, no ministério, né? Você tá pastor na United. Para quem talvez não conheça a totalidade da United aqui, é o United do Hilson, porque o Hilson lançou um CD United, então quando fala United todo mundo pensa que é o Hilson. Mas o pastor Joshua e a pastora Hannah, né, conta um pouquinho rapidinho aí essa origem deles e como que é a visão da Igreja United, para onde ela está implantada, independente de ser Caxias, né, qual é a visão da Igreja United para onde ela está implantada. Amém. Em relação à Igreja United, né, traduzindo do inglês para o português, é uma realidade de unidade, de sermos unidos. Então, resumidamente, o escopo agora é essa realidade, né? E uma coisa que a gente tem como igreja é que nós somos uma igreja de alcançar, construir e empoderar. A visão que a gente tem como igreja, né? É uma igreja que alcança o perdido e é engraçado que eu falo disso até para mim mesmo. Que não é só alcançar o perdido, mas é alcançar o Natan também. A realidade de uma pessoa que ela pode até já ter caminhado com o Senhor, mas que ainda precisa ser alcançado para a totalidade do propósito. Então, eu fui alcançado também pela igreja no sentido de que eu estava ali caminhando, mas ainda não era a totalidade daquilo. Então, eu fui alcançado, fui construído no sentido da realidade daquilo que o Senhor estava me chamando, de me formar e tudo mais. E a gente também vê isso em alguém que foi alcançado no sentido de que estava fora, né? E aí ele é construído no sentido de se tornar um cristão maduro, um homem maduro. Então a gente vai trabalhando essa realidade e tem o empoderar, que é o lugar de você capacitar aquela pessoa e de fato empurrar ela pro chamado dela. Então esses são os 3 pilares. São os 3 pilares. Alcançar, construir e empoderar, é a nossa visão ali, né? Bacana. E nós somos uma igreja apostólica e somos uma igreja pentecostal aqui, resumidamente, né? Só uma pincelada. Apostólica não no sentido só de que nós temos apóstolos, que é uma realidade também como igreja, mas apostólica no sentido de que a realidade daquilo que a igreja apostólica, bíblica, primitiva vivia é o que a gente traz como uma realidade. Então, se a Bíblia lá no início ela fala sobre a atenção ali às escrituras, a você voltar e procurar a palavra e você se relacionar de maneira séria com a palavra, é algo que a gente então hoje busca fazer e viver como igreja.
se a palavra fala sobre o relacionamento, a realidade do relacionamento de igreja, que não é só você se reunir em um ambiente de 4 paredes ali e depois você sair e tá tudo bem. Não é sobre isso, a gente não vê isso na igreja, né? Apostólica lá, a igreja primitiva. Então é justamente aquilo que hoje nós como igreja buscamos também viver, né? Uma realidade onde nós somos uma igreja tanto no prédio quanto nos lares, nas ações, e uma ação essa de relacionamento. Então nós somos uma igreja que está aqui buscando fomentar relacionamento, buscando a realidade de que a manifestação real do amor que eu tenho para com o Senhor, ela é vista e medida até pela manifestação do meu amor pelo meu irmão. Sim, com certeza. Se eu digo que amo o Senhor e não amo meu irmão, eu sou um mentiroso. Então, a gente busca essa realidade, né, de ser uma igreja que que ama ao Senhor, mas que trabalha em amar as pessoas e servir as pessoas e amar a comunidade. Então, glória a Deus, nós estamos aqui em Duque de Caxias, temos não só em Duque de Caxias, né, somos uma igreja em muitos lugares, diversos lugares, tanto aqui no Rio quanto São Paulo, chegando agora para Natal, chegando para Portugal, em muitas outras áreas, mas nós somos uma só igreja. Então, tudo aquilo que a gente vive aqui em Caxias, a gente vive, por exemplo, em São João de Meriti, a gente vive na sede, que é na Tijuca, a gente vive em Campos, a gente vive em Bela Vista, em São Paulo, que é essa realidade. É o que o apóstolo igreja, Paulo né? fala em 1 Coríntios 10, 31, né? Tudo que vocês forem fazer, que é com mais, que é verbais, façam para a glória de Deus. Glória do Senhor. Então, glorificar a Deus é colocar essa vida pessoal, essa vida ministerial dentro de um todo e realmente viver nesse relacionamento, né? Efésios e Pedro fala duas coisas parecidas, que é a multiforme graça e sabedoria de Deus se aplica aos santos. Então, não sou eu que tenho todas as propriedades e peculiaridades do reino, mas o comum, né? A comunidade faz o aperfeiçoamento, porque um tem esse dom, o outro tem outro, o outro tem uma capacidade melhor do que a minha, mas isso tudo só soma para o crescimento da obra do reino de Deus. Isso é a beleza do corpo. Isso. E a igreja, ela é exemplificada, né, muitas vezes com o exemplo do corpo. E, de fato, o corpo ele tem muitos membros com muitas funções, e isso é poderoso, né? Mas no resumo final é um corpo. É um corpo. É um corpo, um movimento. Com um cabeça que é Cristo. Com um cabeça que é Cristo. Então, resumidamente, essa é a Igreja United, né? Nós estamos aqui em Caxias há 8 anos. Nós, como igreja geral, né, ministério, nós temos 10 anos. Nós temos igreja, vou tentar fazer aqui uma lembrança rápida, a nossa sede é na Tijuca, nós temos igreja em Campo Grande, Caxias foi a 3ª igreja, depois a gente foi para Jacarepaguá, São Paulo, Zona Sul, que é em Botafogo, Vila da Penha, São Gonçalo, Barra da Tijuca, Campos. E até os confins da terra. E agora chegando de fato, né? Chegando para a Europa, em Portugal, chegando para Natal. Então, tudo isso cumprindo o chamado do Senhor. Legal. De alcançar o perdido. A gente falou aqui sobre isso, né? Sobre você ter entendido um chamado de uma promessa, ter cumprido o propósito e gradativamente desenvolvendo esse propósito. Agora eu queria falar sobre o ministério pastoral em si. Quando que acontece esse despertar? Você já tinha vocação, você já tinha o envolvimento, você já teve ali o escopo, né, de um pastor olhando para você, te acendendo. Mas quando que você assume o ministério pastoral? Você já assume igreja? Resume pra gente essa etapa aí. Bem direto aqui, né? Quando eu chego lá em 2017, eu tô ali um menino, aprendendo ainda, né? E aí, em 2019, a gente passa um processo, né, de desenvolvimento,
nisso que eu disse que o pastor Rodrigo me trouxe para perto, junto com os nossos apóstolos, desenvolvendo a gente, capacitando a gente entra, estou resumindo aqui bem rápido, né? A gente entra para um processo de treinamento pastoral, não em 2017, mas ao longo do tempo, né? Eu costumo dizer que lá na igreja a gente passou por todas as primeiras turmas. Primeira turma de voluntário, eu estava lá. Legal. Primeira turma de liderança, eu estava. Primeira turma de líder em treinamento pastoral, eu participei. Então eu tive essa graça, né? Membro fundador. Aqui em Caxias eu estou ali entre os primeiros participantes, né? E aí, em 2019, no final do ano de 2019, em outubro, a gente é ordenado pastor. Como pastor, lá a gente chama de associado. Mas é o pastor auxiliar, o ajudante ali, né, da obra aqui em Caxias. Até que, e nesse processo, isso aqui é tema para um outro assunto, mas isso é muito poderoso, né? A gente assume ali esse trabalho de ser um ajudante, né, um auxiliar, dentro de toda a realidade que o Senhor está estabelecendo aqui em Duque de Caxias, a gente está ali cooperando. Qual ano? 2019. 2019 a gente se torna ali pastor associado. Até que em 2023 a gente de fato assume ali a igreja, né? A gente assume a igreja agora como o pastor principal. Hoje eu e minha esposa nós somos os pastores principais da igreja daqui de Caxias. Então tomamos ali a graça, né, de ouvir o Senhor nos chamando para essa realidade e temos, ao longo desses anos, estabelecido e vivido isso como igreja, né? E eu lembro que quando eu assumi a igreja, o Senhor ele trouxe algo para o meu coração muito claro, que é um grande desafio que nós temos, mas é algo que a gente está plantando no coração da comunidade. Sim. Não é do Natan, porque não é um chamado para o Natan, é um chamado para igreja, para todos nós, né? Que quando a gente assume a igreja, o Senhor ele fala para mim, olha, Caxias é Caxias. E Caxias é os quatro distritos. Segundo, terceiro e 4 distritos. Então, é muito grande Caxias. É muito grande. E aí eu brinco, né, que eu cheguei pro Senhor e falei, pô, Senhor, mas aí como isso vai acontecer? E aí, a partir disso, o Senhor, ele tem dado estratégias, né? A gente, como igreja, tem, através dos nossos U-Groups, né? O que é o U-Group? Trazendo aqui o vocabulário United. U-Group são as nossas reuniões nos lares, né? Então, a partir dos nossos U-Groups, a gente tem buscado alcançar os outros distritos, né? Outros bairros aqui de Caxias também. Temos agora... se eu não me engano, a gente foi porque a gente começou novos agora no domingo, retrasado. A gente tem 14 U-Groups, então são 14 reuniões de capacitação ali, de relacionamento, de aprendizado da palavra, que a gente tem alguns dessas reuniões online, mas outras presencial em bairros, né? Então a gente tem em Santa Cruz da Serra, a gente tem Parque Fluminense, a gente tem aqui na 25 de agosto, a gente tem no Parque Duque, então a gente tem regiões aqui, bairros aqui de Duque de Caxias, onde a gente vai estabelecendo e buscando alcançar, construir e empoderar para que as pessoas de fato possam cumprir a realidade do chamado delas também, né? Viver ali a totalidade daquilo que o Senhor tem chamado cada um de nós, né? Para fazer, acima de tudo, alcançar os perdidos, né? Então, é um pouquinho da nossa igreja aqui em Caxias. É isso, e você falou aí a palavra-chave, né? O chamado não é para mim, para o Natan, o pastoreio, ele nos leva ao pastoral, né? O que é o pastoreio? O pastor, ele tem uma função, né? E a função dele é gerar pastoral na igreja. Sim. A função do pastor é pregar, ensinar, corrigir. Mas qual é a função da pastoral? A função da pastoral é visitar, é discipular. E essa pastoral, ela não é uma responsabilidade apenas do pastor. Sim. O pastor tem um atributo de manifestar a pastoral. A pastoral é de toda a igreja. Então, eu costumo dizer muito isso também, né? Quem gera ovelha? É a ovelha. Exato. Então, quando nós temos esse desenvolvimento do que Deus nos chama para nós
cumprirmos essa convocação e desenvolver o ministério que é dele, nós vamos envolver a comunidade, a viver em comunidade, né? E a igreja ser uma comunidade. Sim, porque exatamente. dentro de um bairro, dentro de uma cidade, nós precisamos ter essas referências. O que é aquela igreja? O que é esse lugar? O que é esse prédio? O que são essas pessoas? Por que eles fazem isso? Exatamente. Né? Esses porquê de perguntas, eles precisam ter os porquês de resposta. Sim. Nós fazemos isso porque Deus nos chamou. Nós fazemos isso porque entendemos que existe uma obra maior. Porque existe um propósito na sua vida. Um propósito de você desenvolver um desígnio maior. Isso é muito forte. E é desafiador para nós que somos jovens, né? Certamente você também tem, né? Às vezes eu olho assim para a igreja, para a congregação, para o auditório, e eu vejo uma senhora que eu trato com tanto carinho como minha avó. Minha avó é falecida, mas ela lembra muito a minha avó, e às vezes ela leva um bolinho nas quarta-feira que trouxe para você, trouxe para o Miguel, meu filho, né? E a gente vê esse cuidado, né? E um cuidado de uns irmãos com os outros. Essa semana nós tivemos um casamento lá, e aí a gente vê como bonito é a igreja se envolvendo, as pessoas ali, né? Trabalhando, organizando, ali, né? Carregando isso, carregando aquilo, por conta de um bem maior, de uma cerimônia, de um pacto, de um elo que ali está sendo constituído, de uma família, de um ministério sendo levantado. E isso é o pastoreio. Eu costumo dizer que, eu falo lá com eles, eu falo assim, no dia que pastorear para mim for um peso, eu não vou mais pastorear. Porque eu não trato o ministério pastoral como um peso. Sim, tipo, de fato. Eu tenho que fazer, eu tenho que abrir a igreja, eu tenho que... Muitas das vezes, né? A gente abre, eu tenho que tocar, eu tenho. Mas não é eu, somos nós. Sim. Porque senão nós não estamos vivendo um reino. Exato. Né? E aí eu falo, eu trato com responsabilidade. Porque o Senhor já levou sobre si todo o peso, todo o jugo, todo o fardo. Exato. O ministério não pode ser peso nesse sentido de que, eu tenho que fazer. Seja nós líderes ou qualquer um que quer ascender um ministério, uma função, trabalhar com esse método, ele ainda não entendeu o chamado. É um problema problemático na perspectiva, na forma como você está vendo aquilo, né? É um privilégio fazer o que a gente faz. Servir a comunidade, igual tem a música agora, né? De gastar a vida, isso é um privilégio, não é um peso, não pode ser um peso. Se é peso, é porque não é que o Senhor está fazendo alguma coisa errada, ou que o Senhor estabeleceu o trabalho de maneira errada. As expectativas estão Mas a minha erradas. expectativa, a minha perspectiva, ela acabou se perdendo, né? Então, por isso que é muito importante a gente sempre ter o senso, né? Você que está aí ouvindo e está caminhando nisso, sempre mantenha aceso em teu coração o senso do privilégio que você... Cara, o Senhor ele está te chamando para algo que é poderoso, que é maravilhoso. E falando sobre pastor, né? Para pastorear a ovelha que não é tua, é dele. É do Senhor isso. Cuidar de algo que é precioso para ele. Ser então, mordomo aqui. E isso é precioso, né? É um privilégio para a gente. Uma coisa que você está falando sobre as perguntas, as respostas e tudo mais, e que nos ajuda a nos manter sempre nesse lugar certo ali, adequado como igreja, é entender algo que lá no passado a gente já entendeu como igreja, falando da Igreja United de Caxias, Igreja United num todo, e Caxias também, é que nós não somos um império, nós não estamos estabelecendo um império, mas nós estamos construindo lares. Isso. Nós falamos sobre isso. Legal. Né? Nós construímos lares e não império. O exemplo disso são todas essas expansões que eu fui falando. Por exemplo, falando aqui sobre a comunidade local de Duque de Caxias. Se a gente quisesse estabelecer impérios, a gente não faria o que a gente já fez como igreja. Por exemplo, o campus de Vila da Penha, quando abriu Vila da Penha, a gente, líderes, alguns voluntários de Caxias foram para a equipe formadora que estava plantando Vila da Penha. Porque não se trata sobre um império, eu quero que isso aqui... Não, se trata sobre um reino, um trabalho, um lar
que está sendo ali uma obra muito maior que está sendo estabelecida, que é o alcance de outra região. Então, a mesma coisa quando São João de Meriti, a gente abriu recentemente, né? Quando São João de Meriti foi plantada, os pastores, que hoje são pastores de São João de Meriti, eles eram pastores associados igual a mim, quando foi pastor associado aqui em Caxias. Uhum. Então, a realidade da igreja, dos voluntários, da liderança, quando estava ali na plantação dessa igreja, ela vem a partir do campus de Caxias. E por quê? Porque a gente não está aqui olhando para um império, a gente está construindo algo muito maior. Então, a gente enxerga que São João de Meriti, você plantado em São João de Meriti como um pastor, sabe da necessidade local, então a gente enxerga isso também. Amém, vamos lá, vamos estabelecer agora uma comunidade para auxiliar a comunidade dos nossos irmãos ali de São João de Meriti. Então a gente vai lá e cria, né, estabelece uma igreja, ela nasce, e não nasce no coração de um homem, já nasceu no coração de Deus. A igreja não se abre, a igreja nasce. A gente vai lá e nasceu, porque já é uma realidade no coração de Deus, que foi plantado no nosso coração também e estabelecido agora, né? E por quê? Porque a gente não trabalha pautado em um império. Nós não que isso aqui seja um problema, né? Você ter uma igreja de 2.000, de 1.000 pessoas, 1.000 membros, tá? É um problema quando o ponto importante, que é o relacional... Se esse for o objetivo, né? Ter números... se só ter números é um problema, é um ponto, é um problema. Agora, números sendo fruto de um resultado. E tendo um trabalho de relacionamento, de serviço fundamentado, aqui não é um problema. Mas a gente não está aqui só olhando para números. A gente está olhando para cuidado de vidas, para as pessoas. Então, a gente vai estabelecendo isso, né? Não é impérios, são lares. São casas saudáveis, bem estabelecida, sendo cuidadas e tudo mais. Então, eu acredito que isso é algo fundamental que nos mantém aqui, né, como igreja. Show de bola. É isso, irmão. Foi muito bom essa experiência aqui, poder compartilhar dessa história, inspirar, né, alguns líderes, alguns jovens, alguns mais jovens que nós, porque nós somos jovens, né? E é uma responsabilidade muito grande assumir não o título, mas a responsabilidade desse título que nos é concedido. Porque precisamos nesse tempo ter jovens sim no pastoreio, precisamos ter jovens respondendo sim a esse chamado, porque muitas das vezes muitas pessoas estão deixando isso de lado. Não, depois que eu fizer a minha faculdade, depois que eu construir a minha empresa, mas será que é isso que Deus tem para sua vida? Então, mais importante que isso, e não que você vai deixar de fazer isso, né? Eu sendo pastor, e aí todo pastor é tempo integral, né? Não tem ministério, né? Não tem ministério. Eu sou pastor de uma igreja local, onde a todo momento ali nós estamos inseridos. É claro que nem todo momento eu estou lá, porque eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu negócio, mas aqui também eu sou pastor, nos lugares que eu me relaciono com as pessoas, eu não deixo de ser empresário e não deixo de ser pastor. Então é entender isso, que o nosso chamado, ele vai além da instituição, além da estrutura física ali chamada de templo. O templo somos nós, e é nós nos despertarmos para isso, que em todo tempo e em todo lugar nós somos a igreja e nós precisamos viver o nosso chamado. Então, obrigado por compartilhar aqui. Eu que agradeço. Dessa experiência, dessa convicção, não de autoconvicção, mas da convicção de que Deus te chamou para estabelecer o reino dele nesse tempo em Caxias, e que os desafios que vierem em prol do reino sejam conquistados com amor, com graça, com justiça na sua vida e onde Deus tem te plantado para ser um semeador. Já está feito. Eu creio nisso, creio que essa cidade é do Senhor. O Senhor tem algo aqui, e não falo isso sobre Igreja United só. Falo algo de uma convicção que eu tenho no meu coração sobre essa cidade, aquilo que o Senhor está estabelecendo aqui nesse lugar.
E eu creio que o Senhor tem gerado isso no coração de outros pastores também aqui nessa cidade. E eu desejo ver, de fato, toda Caxias sendo alcançada para a glória do Senhor, né? Para que o nome do Senhor seja estabelecido, a gente veja, de fato, a realidade sendo transformada para a glória do nome de Jesus. E obrigado por abrir aqui a oportunidade da gente conversar, compartilhar um pouco, e é sempre uma alegria. Tamo junto. Vamos ter que, depois desses podcasts aqui, marcar uma conferência, uma cruzada, que eu só tô tendo gente top aqui. Teve com a gente o pastor Leandrinho também, que está em Caxias, né? Plantando Igreja Saudável. Muito um amigo bom. também de anos que a gente se reencontrou. E é isso, vamos algo que eu tenho, porque o reino é um só. Eu tenho no meu coração, a gente está caminhando para isso, buscando essa realidade, ver de fato essa igreja rendida aos pés de Jesus e não acessando só a igreja A e B. Não, é para Jesus, então é o que a gente está trabalhando como igreja. O reino de Deus é um reino de amigos. É isso. Isso aí, gente. Você que está aí e gostou desse bate-papo, você que sente esse arder no seu coração sobre um chamado, sobre uma convicção, que você possa ter sido inspirado com isso e entender os processos que aqui foram apresentados. Todo chamado de Deus, ele nos leva a trilhar passos em gratidão, em respeito e em responsabilidade. Nenhum chamado de Deus ele é criado por uma independência. O chamado de Deus para a nossa vida, ele está atrelado à sua cobertura, a cobertura dele, do reino. Então nós estamos sim debaixo de uma igreja, debaixo de um pastoreio, debaixo de uma liderança, e isso é um estabelecer do reino de Deus. Que você possa vivenciar isso nesse tempo, que você na sua igreja local seja um abençoador, seja um semeador, e quando Deus te levantar, aonde quer que seja, que você viva princípios, fidelidade e obediência a Deus e uma liderança que Deus constituiu na sua vida, para que você possa ser um bom líder amanhã, seja um liderado pelo Senhor e pelos teus líderes. Deus te abençoe. Vamos para a próxima. Segue aí nosso canal, já se inscreve, comenta e veja os outros vídeos que a gente tem por aí. Um abraço, valeu!